Existe um ponto no nosso mapa astral onde a gente consegue identificar nosso propósito espiritual. O que a gente veio fazer nessa vida? Então bora entender qual que é o seu? Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Pessolato e eu sou astróloga e sacerdotisa. E antes da gente dar continuidade no vídeo, por favor, não deixa já de se inscrever no canal, dar like, comentar, compartilhar com quem você gosta, ativar o sininho, porque cada vez que eu colocar um vídeo novo, você já recebe a notificação. E me segue lá na minha outra rede social também, porque todos os dias você confere as previsões astrológicas e também do baralho cigano, fora outras dicas muito legais, dicas para rituais que eu só dou lá e não coloco aqui. Bem, então vamos embora pro vídeo. Antes de tudo, a gente precisa entender que ponto é esse do mapa, né? Quando a gente analisa o mapa, existe uma posição chamada Nodo Norte, que é esse símbolo que eu vou deixar aqui para você poder já abrir seu mapa e olhar aí, né, onde ele tá. E dependendo do signo que ele tá, é essa energia que a gente precisa trabalhar, ativar nessa nossa vida. Quando você não faz exatamente o que o seu Nodo Norte está pedindo, você sente a sua vida travar, como se você estivesse retrocedendo. É como se você estivesse ali batendo de frente exatamente com aquilo que a espiritualidade quer te trazer. Então, conhecer o Nodo Norte é muito importante. Entender realmente o que você precisa fazer é muito importante, porque isso vai ativar não só questões espirituais, mas também prosperidade, caminhos abertos, uma vida muito mais fluida. Então hoje você vai conferir como funciona o Nodo Norte por signo. Seguinte, se você tem um Nodo Norte em Áries, significa que nessa vida você veio trabalhar a sua individualidade, a sua independência. Entender que a solitude, ela é algo muito necessário, porque em outra vida, provavelmente você foi aquela pessoa que o tempo inteiro ficou na dependência do outro, ou ficou muito aberto às suas relações, esquecendo de si mesmo. Então, quando a gente tem um Nodo Norte em Áries, a gente precisa trabalhar a nossa individualidade, aprender a ter mais coragem, confiar no nosso taco, entender que a gente vai ter que lidar com rejeição e que isso não atrasa em nada a nossa vida. Quanto mais forte e firme a gente for com as nossas convicções, de ir pra frente daquilo que a gente quer, melhor. Geralmente, pessoas que não seguem essa energia são pessoas que ficam muito na dependência dos outros e acaba sentindo que a sua vida trava, justamente porque você não consegue, às vezes, ter essa coragem, essa independência. Então trabalhe a sua independência, a sua individualidade. E muitas vezes aprenda a ser feliz sozinho, mesmo que você esteja com alguém. Então dentro das suas relações é importante que por mais que você esteja conectado a outra pessoa, você também coloque as suas vontades. Aprenda também a nutrir a sua individualidade. Se você tem Nodo Norte no signo de Touro, então aí significa que em outra vida você se transformou muito, né? Foi aquela pessoa que o tempo inteiro passou por encerramentos, mudanças constantes, coisa que Touro detesta, né? Touro é um signo muito fixo, na sensação de pés, né, muito mais aterrados, então focado na materialidade, na construção. Então, se você tem Nodo Norte em Touro, é necessário, é importantíssimo que você construa a sua segurança, seja aquela pessoa constante, persistente nos seus objetivos, trabalhe também as suas questões materiais de merecimento. Então, aquela pessoa que começou algo, vai até o final, não abandona na metade, porque infelizmente um dos pontos negativos da gente, né, ter uma energia contrária aí desse Nodo Norte é a gente achar que nunca tá bom o suficiente e sempre recomeçar. E Touro, ele quer que você seja constante. Também entenda sobre os seus prazeres de vida, sobre o seu conforto, aprenda a se dar prazer, então aquela questão da prosperidade, não ficar o tempo inteiro ali pensando na escassez, na falta, não, pelo contrário, é necessário você também aproveitar seu dinheiro, aproveitar a viagem, sair, se divertir, comer em lugares legais, se dar prazer, então tá conectado com relações sólidas e não ficar o tempo inteiro insistindo em términos que às vezes, se você conseguisse resolver, você seria muito mais feliz. Porque quando a gente tem esse Nodo Norte em Touro, muitas das vezes a gente tem essa necessidade o tempo inteiro de achar que a nossa memória ancestral, né? O tempo inteiro que a gente tem que renovar as coisas. Ah, não deu certo, termina. Ah, não deu certo, termina. E não. Nodo Norte em Touro, ele pede para que você seja constante em tudo aquilo que você entrou na sua vida, sejam relações ou até mesmo projetos. Que assim você vai sentir a sua vida fluir muito mais. Se você tem Nodo Norte em Gêmeos, esse é um signo que traz para você a importância de você abrir para novos mundos, né? Geralmente, Nodo Norte em Gêmeos falam de pessoas que têm ideais muito fortes, aquelas pessoas que têm umas convicções muitas vezes congeladas sobre certos assuntos, ou tanto espiritualidade, religiosidade, tradições. Então, quando a gente tem um Nodo Norte em Gêmeos, a gente veio nessa vida para ser curioso, né? Para trabalhar ali nosso contato com irmãos, contato com o nosso meio ambiente, assim, conversar com pessoas, descobrir novos mundos, não se fechar só numa convicção. Quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, quanto mais você absorve conhecimento, mais você vai sentir a necessidade de passar isso adiante. Então você é uma pessoa que veio se comunicar,
comunicar os seus conhecimentos, a aprender a falar, a se divulgar, a explicar sobre os seus conhecimentos diversos que você deve carregar aí na sua memória ancestral, porque provavelmente aí em outra vida você foi uma pessoa que teve muito conhecimento, então nessa você veio também se abrir para novas experiências e transmitir isso para as pessoas, né? Então é importante que você também trabalhe essas questões da sua comunicação, falar sobre o que você sabe, trocar com as pessoas e não ter medo de mudar de opinião quando você precisar. Mude de opinião quantas vezes for necessário, porque o que você não pode é se fechar ali numa bolha e esquecer que o mundo assim tem outras oportunidades e outras experiências. Se você tem nodo norte no signo de Câncer, você veio nessa vida para poder entender o simbolismo, né, a simbologia do que é família. Uma pessoa que provavelmente em outra vida trabalhou muito, se dedicou muito aos projetos profissionais, esqueceu ali da própria intimidade, de cuidar, de nutrir seus sentimentos, de entender melhor sobre quem você é, sobre as suas vontades. Então, geralmente, eu conheço, né, muita gente que quando passa atendimento comigo assim, muitos consulentes também, pessoas que quando tem nodo norte e Câncer, elas têm uma ânsia muito grande por projetos profissionais, que é exatamente o contrário que esse nodo norte ele pede. Então, você pode se dedicar aos seus projetos profissionais, ascender profissionalmente e tudo mais, mas desde que você não esqueça ali, né, o seu seio familiar. Eu não digo necessariamente pai e mãe, mas a família que você vier a construir, né, os seus sentimentos, emoções, a lidar isso, cuidar de pessoas que você gosta, porque isso ficou em falta em algum momento. Né, a necessidade de você se abrir de uma forma muito mais emocional para as pessoas que você gosta. Então, a vida ela vai te pedir isso, cuide dos seus também. Não é para cuidar só do trabalho, da carreira, mas também dar atenção à sua intimidade, né, à sua vida, à sua raiz, às pessoas que você considera família de verdade. Criar um ambiente de segurança emocional para você. Então, são pessoas que têm que saber equilibrar essa energia, porque senão elas vão ficar ali, ó, batendo sempre a cabeça. Se você tem nodo norte no signo de Leão, então você vem nessa vida, meu amor, para se dar prazer, para cuidar de você. É parecido com o nodo norte em Áries, mas agora trazendo muito mais hobby, brincadeira, lazer, cuidado consigo mesmo, com a própria imagem. Porque provavelmente você foi uma pessoa que em outra vida você deu muita mais atenção aos outros, ao coletivo, ao social. E nessa vida você veio fazer o contrário, né? Você já deu muita energia para as outras pessoas. Agora é hora de você cuidar de você. Cuidar de si mesmo, né? Se cuidar, se olhar, se amar, se valorizar, criar uma autoconfiança, criar a sua autenticidade, descobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que faz você feliz, ser uma fonte de inspiração para outras pessoas. Então, o nodo norte em Leão é um posicionamento muito bonito, porque fala de um trabalho assim muito grande que você teve, fraternal com outras pessoas, né? E nessa vida você traz essa necessidade também consigo, de alimentar essa sua energia, de estar em contato consigo mesmo, tá? Então é uma vida que também não pode passar aí de uma maneira que só trabalho, viver, ganhar dinheiro, não. Tem que aprender a ter prazer na vida, sair, se divertir, estar com pessoas que você gosta e cuidar muito mais dos seus desejos pessoais. Se você tem nodo norte no signo de Virgem, isso significa que em outra vida você foi uma pessoa que cuidou muito da sua espiritualidade, teve um cuidado muito empático também com os outros, teve até um ponto muito de fantasia, esquecendo um pouco de construir mais ali, né, as suas realizações. Então nessa vida você veio aprender a ser mais disciplinado, aprender também a ter rotina, a ter autocuidado com o seu bem-estar, com o seu dia a dia, com seus projetos. É uma pessoa que veio através do seu trabalho servir ao outro, sim, mas também ganhar com isso. Então é muito importante que você aprenda a se aperfeiçoar, a estudar, a construir, a ser uma pessoa também mais chata, mais metódica, mais crítica em relação aos outros, né? Não ser aquela pessoa que deixa todo mundo o tempo inteiro passar por cima de você. Você veio aprender também a ter mais filtro. Cuidar da saúde também é essencial, tá? O nodo norte em Virgem fala sobre o cuidado com o corpo, com a alimentação, né? Com a sua vida de um todo, porque em outra vida você foi aquela pessoa que teve muito cuidado espiritual, mas esqueceu às vezes do corpo físico. Então nessa vida você precisa cuidar da sua saúde, tá? É muito importante. Mas também, igual eu falei no nodo norte em Touro, é muito importante que você construa também uma rotina profissional, um trabalho, um projeto profissional para você se sentir muito mais ali realizado, tá? Então, esse é um nodo que te pede disciplina. Seja disciplinado com seus objetivos, porque você vai ver aí a prosperidade, a sua vida fluir muito mais. Bem, se você tem um nodo norte no signo de Libra, então é o contrário do que eu falei lá em Áries. Nessa vida você veio aprender a se relacionar,
aprender também a deixar a sua individualidade um pouco de lado e pensar no A2, pensar ali na troca com as pessoas, né? Em criar relações, aprender também a dividir, aprender também a entender o outro, a entrar dentro de relacionamentos do qual você sinta ali a importância de pensar também naquela pessoa e não só a sua vontade. Geralmente, as pessoas que têm esse posicionamento são pessoas que elas têm uma facilidade muito em alimentar a si mesmo. As suas próprias vontades, elas são mais validadas, aquilo que você acredita que é a sua verdade, às vezes ela passa por cima da verdade do outro, e é o contrário, né? Esse nodo, ele pede para que as trocas relacionais sejam muito maiores, que você se abra para as suas relações e aprenda a se relacionar. Então, seja dentro de um namoro, num noivado, de um casamento, de uma parceria, de uma sociedade, trocas, é muito importante também que você aprenda sobre o equilíbrio da vida, né? Porque Áries, ele é uma empolgação, a intensidade. E Libra fala sobre a calma, a tranquilidade, né? O pensar, o ponderar, ser diplomático, ser justo. Então, nessa vida não é só sobre sair disparada para poder falar o que quer, o que não quer e pronto, e ser a pessoa que chega, que quer uma largada. Pelo contrário. Né? O nodo norte em Libra, ele fala sobre o equilíbrio, a ponderação e o pensar também o quanto que isso impacta o social. É importante que você tenha esse conhecimento para que a sua vida flua muito mais. E se você tem nodo norte no signo de Escorpião, você vem nessa vida para entender muito mais sobre as transformações. Aprender que a vida, ela nunca vai querer pegar peças em você, que às vezes sair da zona de conforto, de segurança extrema é muito importante para você construir a sua vida e prosperar e crescer. Geralmente, pessoas que têm nodo norte no signo de Escorpião são pessoas que têm muito medo da mudança e que a mudança acaba acontecendo de uma hora ou outra, né? Numa hora ou outra, porque até então são pessoas que elas não se permitem viver mudanças. Então a vida, ela quer trazer para você, olha, não tem problema, né? Se coisas chegam ao fim, se terminam, é pro seu próprio bem, é para você poder aprender também a vivenciar essas experiências de fim de ciclo, não sendo ali para você uma problemática, e sim um crescimento pessoal. E você também veio nessa vida para aproveitar mais sobre a sua sexualidade, quebrar tabus sobre a sua sexualidade, entender seus desejos sexuais, se aproximar mais do mundo místico, oculto, espiritual, aprender mais sobre a sua intuição, entender mais sobre o submundo da nossa própria alma e também entender que existem outros universos na vida do qual é importante você estar aberto para eles, tá? Então não tenha medo de finalizar, de renovar, não tenha medo das renovações, porque é através delas aí que você consegue crescer e prosperar muito mais. Se você tem nodo norte no signo de Sagitário, você vem nessa vida para explorar, para crescer, para viajar. É uma pessoa que não pode ali nascer, viver e morrer na mesma bolha. Aquela pessoa que veio explorar novas culturas, novas viagens, contato aí com o estrangeiro, veio estudar muito, veio se aprofundar de uma forma muito mais intensa nos conhecimentos. Então é importante que você não saia dessa vida só com conhecimentos rasos e vagos sobre assuntos que te interessam, porque você é uma pessoa que você veio nessa vida mesmo para estudar o livro, não só ver a capa e a contracapa, entende? Então é muito importante que você também adote uma filosofia de vida, uma ideologia religiosa que faça sentido para você, que você se conecte mais com a natureza de uma forma geral, porque quanto mais você tem uma dedicação verdadeira sobre algo que te atrai, que você sente necessidade, mais você vai sentir a sua vida fluir. Então, geralmente, no nodo norte e em Sagitário, a gente tem que estudar muito ao longo da vida, a gente não pode abandonar estudo, a gente tem que entender que o estudo, o conhecimento é uma das chaves mestras para poder abrir a nossa prosperidade e também se abrir para novas culturas. Essa vida, ela pede para que você viaje, para que você conheça o mundo, para que você entenda muito mais do que, às vezes, uma simples anotação. Tá? Então, quanto mais você abre essa energia, mais você sente a sua vida prosperar. Se você tem nodo norte no signo de Capricórnio, então aqui a gente tem a necessidade da dedicação com a carreira, com o trabalho, com a vida profissional, com as conquistas materiais, com os objetivos. É aquela pessoa que veio para essa vida para ser constante, de acordo ali com as suas necessidades profissionais. Então não pode abandonar o barco na primeira problemática que tiver, tem que ser aquela pessoa que se entrega, que vai, que faz, que mesmo nas dificuldades permanece ali, mas aquela pessoa que não pode abdicar dos seus desejos profissionais por conta de família ou por conta de algo ou de alguém, porque geralmente a gente tem uma tendência com esse nodo a família puxar, né? Ou até mesmo necessidades emocionais alheias falarem mais alto do que seu objetivo. Às vezes você está ali focado num projeto, aí, enfim, tem questões inúmeras para resolver no âmbito familiar e você se deixa sempre de lado e aí você vai ver na vida passar e você não constrói nada, você não prospera. Quando a gente tem nodo norte em Capricórnio, a gente tem que prosperar, a gente tem a necessidade com a gente, uma dívida de alma com a gente,
que a gente se deixou de lado em prol de pessoas, ambientes familiares, situações que a gente viveu, e nessa vida a gente tem que construir o que é nosso. Então, às vezes, aprender a falar não, é também botar limite, é conhecer o mundo, é aprender também que você precisa se dedicar às suas coisas e ter paciência com o seu processo, tá? Então, é muito importante que você seja constante e disciplinado em todas as suas realizações para que você sinta a vida fluir muito melhor para você. Se você tem Nodo Norte no signo de Aquário, então aqui a gente tem uma necessidade de se abrir para o coletivo, né, para o social, para pessoas. Porque provavelmente em outra vida você foi uma pessoa que se preocupou muito consigo, com os seus desejos pessoais, com a sua imagem, com as suas vontades, com os seus prazeres e hobbies. Aqui a gente tem uma necessidade de abrir para o coletivo, uma pessoa que tem que aprender a lidar com grupos, necessidades coletivas, vontade dos outros, do todo, não só as suas. Então é aquela pessoa que tem que se abrir mais para questões também sociais, talvez políticas, né, para quem queira se envolver, mas também ter a preocupação com o todo, não só consigo. Não é só o que me faz bem, é o que faz bem para o todo, o grupo que eu estou inserido. Às vezes é um grupo que você tem no trabalho, às vezes um grupo que você tem, sei lá, numa faculdade, numa escola, ou até mesmo um grupo que você tem ali no seu ambiente religioso. Mas é muito importante que você aprenda a andar em grupo, pensar no coletivo, pensar no grupo. Porque senão, se as suas só vontades prevalecerem, você vai perceber que a sua vida está sempre ali patinando. As coisas não acontecem, né? A vida ela fica ali só focada naquela mesma coisa, naquela mesma energia, e você não se vê brilhando, tá? Quando a gente se abre para o coletivo, quando a gente tem um Nodo Norte em Aquário, a gente se abre para o coletivo, a gente sente a nossa vida fluir muito mais, é como se a gente recuperasse nosso brilho. Então, aprenda a ouvir o outro e os outros. Isso vai fazer uma enorme diferença na tua vida e caminho de vida. E se você tem Nodo Norte no signo de Peixes, você veio aprender nessa vida a se abrir para a espiritualidade. É aquela pessoa que serviu muito controle, né? Foi muito controlador em outra vida, teve uma ligação muito forte, acreditando que tudo tinha que ser milimetricamente calculado, que as coisas tinham que ser milimetricamente calculadas. E o Nodo Norte em Peixes, ele pede para que você se entregue à vida, à fluidez da vida, da espiritualidade, acreditando que existe sim um plano que te conecta com os seus objetivos, com os seus desejos. E aprender a largar o controle é muito assim necessário e fundamental para você ter uma vida muito mais equilibrada, fluida, próspera, alegre, feliz. É você acreditar que mesmo diante de cenários conturbados, cenários desafiadores, existe uma proteção ali com você, né? E se abrir para esse lado da espiritualidade. Então, o Nodo Norte em Peixe fala muito para você se conectar com as místicas da vida, terapias, né, mais holísticas, contato ali com cristais, ervas, conexão com a espiritualidade, com oráculos, autoconhecimento, astrologia. Mas o Nodo Norte em Peixes fala para você não passar dessa vida desacreditando no poder da própria vida, né? A espiritualidade, ela nos rege de uma forma, independente da crença ou não, ela nos rege, ela traz pra gente essa importância da gente entender que tem sempre planos que são além das nossas vontades e elas sempre acontecem. Então é muito importante que você tenha esse cuidado espiritual e também fraternal com os outros, né? Aprender também sobre empatia, o cuidado com o outro também, de entender que o outro ele não é igual a você, ele tem desejos, questões emocionais muito diferentes, e também aprender a se colocar no lugar do outro para que realmente você consiga exercer um trabalho de uma forma muito mais verdadeira, né? Quando a gente para de olhar só para a execução e olha para as necessidades que fazem com que essa execução aconteça. Entender que às vezes as reações das pessoas emocionais são por vivências pessoais. A gente tem que aprender a entender também esse lado e não ser apenas julgadores, críticos em demasia. Bem, meus queridos, então essas aí foram as posições, né, do Nodo Norte que retrata pra gente aí a importância do nosso propósito espiritual e entendimento nessa vida. E eu queria saber de você agora, quero saber de você, onde que você tem aí, qual é o signo que você tem seu Nodo Norte, você já tá aí vibrando nessa energia legal, tá fazendo as coisas acontecer ou não, tá indo na contramão da vibração, é muito importante você estar alinhado com ela para sentir seus caminhos de vida aí fluírem muito mais, tá? E deixa aqui no comentário, quero saber a opinião de vocês sobre o Nodo Norte, sobre essa energia que eu trouxe. E novamente, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aí seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho. E também, novamente, me segue lá na minha outra rede social, porque diariamente tem muita coisa lá, muitos conteúdos que eu trago também sobre a minha religião, sobre meus pensamentos. Afinal de contas, eu sou sacerdotisa, também de um terreiro de Umbanda e Jurema Sagrada, onde eu trago minhas experiências também espirituais para te ajudar no seu dia a dia, para você ter mais maturidade e responsabilidade espiritual. Fora dicas de ervas, banhos, rituais, que eu coloco só lá. Quero trazer para cá também algumas coisas
mas ainda estamos juntos construindo esse canal onde eu posso falar de astrologia, que é uma das formas que eu tenho de analisar o comportamento humano e ajudar também as pessoas a terem mais orientação na vida, através também da sua própria espiritualidade, tudo intuído aí com a dona Sete Saias, que é minha pombagira cigana, que me guia por todos os meus caminhos. Então, eu espero que você tenha gostado. Caso você queira fazer seu mapa comigo, entender mais sobre essas posições que eu trouxe aí pra você, o link tá aqui abaixo, é só você clicar que você acessa direto a minha plataforma. E é isso, e a gente se vê num próximo vídeo, certo? Conto com você para que a gente possa junto crescer aqui, tá certo? Um beijo imenso e até o próximo vídeo.